Querido, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Por gentileza. Se você tem a Bíblia, você pode acessar capítulo 7 do Evangelho de Mateus, verso 21 até o verso número 27. Nós, nesta noite, queridos, vamos finalizar essa sequência de mensagens no Sermão do Monte. Caminhamos por um longo tempo no capítulo 5, capítulo 6, e agora nós finalizamos o capítulo 7 do Sermão do Monte. E eu quero falar sobre a fé além das palavras, porque é com esse desafio que Jesus conclui o seu sermão para os seus discípulos e para aquela multidão que estava ouvindo. Eu vou ler a Bíblia Viva, diz assim: nem todos os que falam como gente religiosa serão realmente assim. Tais pessoas podem referir-se a mim como Senhor, porém, apesar disso, não entrarão no reino do céu. Porque a questão decisiva é se elas obedecem ao meu Pai que está no céu ou não obedecem. No juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós falamos aos outros a respeito, usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos outros grandes milagres, mas eu vou responder: vocês nunca foram meus, vão embora, porque as suas obras são más. Verso 24: todos os que ouvem os meus ensinos e seguem são ajuizados como um homem que construiu a sua casa numa rocha sólida. Embora a chuva caiu em torrentes, as enchentes subam, os ventos de tempestades batam contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são loucos, como um homem que constrói a sua casa na areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem, os ventos de tempestades baterem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. A fé além das palavras. Queridos, nesse final de Sermão do Monte, Jesus, Ele nos convida a apresentar resultados. Jesus nos convida a apresentar frutos, a mostrar coisas tangíveis, palpáveis, perceptíveis. Durante todo o sermão, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus vem falando sobre caráter, sobre relacionamento, sobre oração, sobre perdão, sobre muitas questões relativas à vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo. Não como fariseu, hipócrita, não como gentil, não como religioso, mas como um verdadeiro cristão. E agora então, é como se Jesus nos colocasse contra a parede e diz assim: ó camarada, agora você fica esperto, que eu quero que você produza resultado de tudo isso que eu falei. Eu não falei para paredes, eu não falei para poste, eu não falei para janela, eu não falei para burro ou para jumento. Eu estou falando para gente, para pessoa que tem mente, que tem inteligência, vocês que são capazes de compreender as coisas. E como que se Jesus falasse assim para aqueles discípulos lá no alto, naquele monte, e disse assim: olha, agora eu espero de vocês resultado de tudo isso que eu falei, porque senão as minhas palavras vão ficar ao léu. Jesus está dizendo: eu espero de vocês resultado, fruto. Não entra por um ouvido e sai pelo outro, ou nem entra por um ouvido.
E ele fala isso, queridos, para cristãos, para discípulos. Ele não fala isso para pessoas alheias. Ele fala isso para aquelas pessoas que estavam lá, sejam cristãos verdadeiros ou não. Mas ele está falando para pessoas que haviam professado o nome de Jesus, o cristão professo. E ele está falando para cristãos que estavam ouvindo os seus ensinamentos, os ouvintes. E é basicamente isso que Jesus vai resumir a sua conclusão, dizendo: olha, você que professou o meu nome, viva de tal maneira que você professou. E você que está ouvindo, pratique aquilo que eu estou falando. Resumo: Jesus cobra de nós fruto, resultado. Porque ele fala algo semelhante a partir do verso 15 aos falsos líderes. Eu pulei esse texto, porque os falsos líderes, os falsos mestres, eles vão estar muito parecidos com os falsos cristãos, ou os falsos crentes, ou os crentes professos, que a gente vai fazer a diferença pelos frutos. Jesus fala que os falsos mestres, verso 15 e no verso 20, é conhecido pelo fruto. Então, querido, se você quer saber se uma pessoa é de Deus ou não, acompanhe a vida dela, veja os frutos, veja o resultado, veja o caráter, veja como essa pessoa é. Aí ela vai demonstrar se é um falso ou um verdadeiro mestre. Então, queridos, chegou para nós agora essa palavra de Jesus. E é como se Jesus nos chamasse pelo próprio nome. Eu espero de você agora fruto, resultado. Eu espero que você faça aquilo que eu estou dizendo. Porque essas pessoas, se elas não produzissem o fruto, eles estariam se enganando. E tem muita gente hoje que se engana, meus irmãos, dentro da igreja ou fora da igreja. Se engana justamente porque é um cristão apenas professo da boca para fora, mas não vive aquilo que professou. Ou se engana porque ele apenas ouve, mas não coloca em prática aquilo que ele escutou. E quando nós fazemos isso, nós estreitamos o caminho do inferno e alargamos o caminho da salvação. Tem uma diferença muito grande entre você estreitar o caminho para o inferno e alargar o caminho para a salvação. Jesus veio para fazer o contrário: estreitar o caminho da salvação e alargar o caminho da perdição. Quando nós não levamos, irmãos, a sério os ensinos de Jesus, nós nos enganamos. E é isso que Jesus conclui aqui no final do seu sermão do monte. Devemos escolher: ou obedecemos ou não obedecemos. É assim que a gente faz. Tem uma placa de pare na esquina, você escolhe, obedece ou não obedece. Se você obedecer e parar, você não vai bater no outro automóvel, mas se você não obedecer, você corre o risco de bater. Talvez você passe sem bater, mas o não obedecer já te coloca numa condição vulnerável. E com os ensinos de Jesus, irmãos, é a mesma coisa. Às vezes nós não obedecemos e não acontece nada. E aí nós nos acostumamos a não obedecer e não vai acontecendo nada. Até que de repente a gente se quebra. Por isso que é melhor então obedecer. Porque em obedecendo nós temos a certeza de que não vamos nos arrepender. No primeiro momento, verso 21 até o verso 23, Jesus ele vai falar algo para esses cristãos professos. E aqui Jesus vai nos ensinar, meus irmãos, a necessidade de uma conversão verdadeira, a necessidade de uma conversão genuína, a necessidade de uma entrega genuína, verdadeira, real, completa a Cristo. Porque pode ter certeza, vai ter muita carteirinha de membro derretendo no calor no dia do julgamento final. Vai ter muito diploma de batismo se perdendo no dia do julgamento final. Vai ter muita gente dizendo: Senhor, Senhor, mas nós fizemos muita coisa em Teu nome. E Jesus vai dizer: quem é você? Não te conheço. Porque é a pessoa que de fato não se converteu genuinamente, queridos, essa pessoa não vai estar com o Senhor na eternidade. E ele diz assim: olha, no dia do juízo muita gente vai falar que me conheceu, que fez algo em meu nome, que fez milagre, que pregou e que fez muita coisa.
E aí Jesus vai dizer: camarada, quem é você? Vem cá, eu te conheço. Aquela expressão, vem cá, eu te conheço. Porque essa pessoa, querida, só foi cristão da boca para fora, é o professo, mas não viveu esse cristianismo. Confessar com os lábios é essencial para a salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, Paulo vai dizer que a gente confessa com os lábios para a salvação. Mas Paulo coloca um outro detalhe que é fundamental em Romanos 10, 9 e 10. É com o coração que nós cremos para a salvação. Pois se vocês contarem aos outros com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo no fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, sereis salvos. Porque é crendo com o coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca ele fala da sua fé aos outros, confirmando assim a sua salvação. Então não basta apenas professar o nome de Jesus, não basta apenas chegar diante da igreja, fazer a famosa profissão de fé. Quantos dos irmãos fizeram profissão de fé antes do batismo? Todos fazem, de alguma forma diferente, mas invariavelmente nós professamos a nossa fé. E na hora do batismo o pastor levanta a mão, e não é para... diz assim: você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador? A pessoa fala sim, está professando a fé em Jesus. Só que, queridos, isso não gera salvação. Esse professar não gera salvação, porque Paulo diz que é crendo que a gente de fato vai ser salvo. Você sabia que o muçulmano, ou se você quer se tornar um muçulmano, se você quer fazer parte desse grupo, ter Allah como seu Deus e Maomé como seu profeta, existe uma fórmula para você se tornar um crente muçulmano ou professar a fé islâmica. E essa fórmula é chamada de Shahada, eu acho que é assim que pronuncia. Ou seja, se eu, como não muçulmano, eu não árabe, não tendo a religião islâmica, e eu quero me tornar da religião islâmica, eu preciso fazer algo muito simples. Eu tenho que levantar o dedo para o céu e dizer a seguinte frase: nada merece adoração exceto de Allah, e Muhammad, Maomé, é o mensageiro de Deus. Pronto, me tornei muçulmano. Simples assim, você sabia disso? Só isso, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Agora, queridos, será que muitas vezes nós, no exercício do Evangelho, não estamos fazendo algo semelhante? Quando a pessoa levanta a mão no culto e vem para frente, o pastor ora, e depois na hora do batismo ela fala algumas palavras em confessão de Jesus, será que tudo isso é suficiente para a salvação da pessoa? E tem muita gente que se engana com isso. Professou Jesus com os lábios, confessa a Jesus, mas de fato o coração não é salvo. Será que essa fórmula que os muçulmanos usam produz salvação para a doutrina islâmica? Sim. Será que chamar Senhor ou a Jesus de Senhor basta? Professar o nome de Jesus, professar Jesus como Senhor, Jesus é o meu Senhor, será que somente isso basta? Ser batizado, ser membro da igreja, participar da ceia, dar o dízimo, vir para a igreja, será que é isso que atribui a nós o direito de sermos chamados filhos de Deus? Tudo isso faz parte desse processo, mas Jesus está falando para pessoas que fizeram talvez tudo isso e muito mais. E essas pessoas que fizeram tudo isso e muito mais, Jesus está dizendo para elas: olha, eu não conheço vocês. Quem são vocês? Nem todos os que falam da sua religião para os outros, nem todo aquele que me chama Senhor, nem todo aquele que faz sinais, prodígios, milagres.
Isso não é garantia de verdadeira salvação. Então, meus irmãos, a fé que vai além das palavras é uma fé que leva a uma conversão genuína, a um novo nascimento, a uma transformação de vida, a uma mudança de caráter, uma mudança de atitude. Nós mudamos a mentalidade muçulmana para uma mentalidade evangélica. Nós mudamos uma mentalidade budista para uma mentalidade evangélica. Nós mudamos uma mentalidade católica para uma mentalidade evangélica. Nós viramos um botão no nosso cérebro e passamos a crer na Bíblia e acreditar em Jesus. Mas o coração não mudou. O coração não foi transformado. Jesus não está naquele ser. E isso faz das pessoas crentes professos. Confessam Jesus da boca para fora, mas o coração não foi transformado. Devemos apresentar uma vida moral, atitudes. O verdadeiro cristão, aquele que passou da profissão de fé apenas para uma conversão genuína, apresenta uma vida moral diferenciada. Apresenta atitudes e uma submissão total a Cristo, obediência. Lá em Lucas, no texto paralelo ao Sermão do Monte, Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus é mais enfático, ele diz assim: portanto, porque vocês me chamam Senhor, se não me obedecem? Por que está me chamando de Senhor, se você não se submete ao meu senhorio? Jesus chama a atenção das pessoas. Então, o chamar Jesus de Senhor tem que ir além apenas de professar Ele como Senhor. Verso 47 e 48: porém todos aqueles que vêm a mim, ouvem as minhas palavras e me obedecem. Então aqui Jesus associa a obediência, ao ir a Ele, a chamar a Ele como Senhor, a chamar Ele de Cristo, atrelado à necessidade de obediência. O que é a obediência, irmão? Se não é produzir uma vida moral, um caráter, uma conduta, uma submissão a Cristo. E a pergunta é: que valor tem o nome de Jesus nos lábios de uma pessoa que o coração ainda não foi transformado? De que vale o nome de Jesus ser pronunciado por um lábio, por uma boca, na qual o coração não mudou? Esse nome não vai produzir muita coisa, porque não adianta apenas falarmos do Senhor, é preciso uma genuína transformação de vida. Estamos nós honrando a Jesus com as nossas atitudes? Lá no meu dia a dia, lá na minha rotina, lá nas minhas decisões, lá nas minhas escolhas, estamos honrando a Jesus nesse dia a dia? Quando eu estou sozinho, quando ninguém está comigo, eu estou honrando a Jesus nas minhas escolhas, atitudes e decisões? Quais evidências da real conversão, ou quais os frutos eu estou apresentando, meu querido, minha querida, para Jesus? Ele fala que os falsos mestres são conhecidos no verso 20, por meio dos frutos. Sim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade do fruto que ela dá. Então, como é que Jesus vai nos identificar? Ou como que nós vamos nos identificar como verdadeiro cristão? É pelo fruto. É por aquilo que a gente apresenta para as pessoas. Não apenas por aquilo que eu falo para as pessoas. Não apenas por eu dizer que Jesus é Senhor. Porque assim como eu creio que a pessoa levantando o dedo para o céu e dizendo que nada merece adoração além de Alá e Maomé é o seu profeta, eu não creio que isso torne alguém diferente, haja uma conversão. Nem sempre, queridos, apenas vindo para a igreja, sendo batizado, dizendo que Jesus é Senhor vai gerar mudança. Mudança precisa acontecer aqui dentro. É isso que Jesus fala para essas pessoas: olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor, falam para os outros a respeito de mim, usam o meu nome para expulsar demônio, vocês fazem grandes milagres. E Jesus fala para eles: olha, nunca vocês foram meus, vão embora, porque as suas obras, os seus frutos,
suas escolhas, suas decisões, sua vida. Ele está dizendo: está ruim, não está legal, não está do jeito que eu espero. Então, irmão, Jesus termina o Sermão do Monte dando bordoado na nossa cabeça, amém? Ele conclui o Sermão do Monte dizendo: olha, você se alinha ou você vaza, ou você toma jeito ou você vai para outro canto. Jesus, ele termina o Sermão do Monte batendo forte na nossa cabeça, na nossa moleira, dizendo: ó, se você quer andar comigo, aqui o papo é diferente, aqui o negócio não é como era antes, não, aqui tem que ser diferente. Porque Jesus não queria atrair multidões, Jesus queria transformar coração, e por isso ele é bem incisivo aqui nessa colocação. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado com a falsa profissão de fé. Temos que tomar cuidado com isso. E como que nós combatemos uma falsa profissão de fé? Com uma conversão genuína. Amém? Ixi, está muito fraco. Amém? Amém. A partir do verso 24. Agora Jesus fala sobre a necessidade de uma vida prática. Ele fala de uma necessidade de praticar aquilo que nós ouvimos, mais enfaticamente. E há uma grande distância entre o ouvir e o fazer, o praticar e o obedecer. Estou certo ou estou errado? Há uma grande distância entre ouvir e obedecer. Você não obedece tudo que você escuta. Eu também não obedeço tudo aquilo que eu ouço. Então existe um grande abismo. E como que Jesus ilustra isso? Contando a parábola dos dois construtores. O camarada começou a construir sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia, e veio a chuva, a tempestade, e aí a que estava na rocha ficou em pé, e a que estava na areia caiu. Essa é uma ilustração, uma parábola. E essa ilustração tem como propósito trazer um ensinamento. Qual ensinamento Jesus quer trazer? Aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e não pratica. Porque o que obedece, o que pratica, o que vive é o camarada sensato, que Jesus chama, na tradução aqui da Bíblia Viva, de ajuizado. Todos os que ouvem os meus ensinos e seguem, praticam, vivem os ensinos, são ajuizados, como o homem que construiu sobre a rocha. E aí lá no versículo 26, mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são loucos, como o homem que construiu sobre a areia. Então existe esse parâmetro entre o ouvir e o obedecer, ou o ouvir e obedecer e o não obedecer. O interessante aqui, irmãos, que na aparência os dois construtores eram iguais. Os dois construíram, os dois fizeram uma casa, os dois cobriram a casa, os dois moraram dentro da casa. Então, se você olhasse por fora, não tinha diferença nenhuma, as duas casas eram iguais. Agora, onde que estava a diferença? Aonde não podia ser visto? O alicerce, lá que estava a diferença. Um estava na rocha e outro estava na areia. Então Jesus usa essa ilustração para justamente nos levar a pensar que nós, como cristãos professos, nós como cristãos ouvintes, nós somos idênticos. Talvez na aparência, exteriormente, nós somos muito parecidos. Todos nós viemos à igreja, amém? Todos nós usamos a Bíblia, todos nós cantamos louvores a Deus, todos nós professamos Jesus como Senhor. Aparentemente, todo mundo é igual. O que vai diferenciar um cristão do outro, ou o verdadeiro do falso, ou o que obedece e aquele que não obedece, é justamente as tempestades da vida. E é aqui, meus irmãos, que está o ensino de Jesus. Quando vêm as tempestades da vida, é que os alicerces são revelados. Como que os alicerces desses dois construtores vieram à tona? Através de quê? Através da tempestade. Choveu forte, o rio encheu, e aí a água veio e revelou o que estava oculto, aonde estava firmada aquela casa. A que estava na rocha subsistiu, a que estava na areia ruiu.
E quando vêm as tempestades nas nossas vidas, quando nós como cristãos, professos, ouvintes da palavra, somos assolados pela tempestade, quando nós perdemos o emprego, quando nós perdemos um ente querido, quando nós temos uma crise dentro da nossa casa, quando nós somos assolados por uma doença, por uma enfermidade, é quando essas tempestades vêm, meus irmãos, contra nós, que de fato vai ser revelado o essencial, que é o alicerce. Se nós somos de fato cristãos, se nós somos de fato os discípulos, ou se nós estamos apenas brincando de sermos cristãos, se nós somos apenas professos e ouvintes. É quando vem aquele impacto que vai revelar de fato se nós estamos firmados em Cristo, na rocha, na palavra, ou se a gente estava apenas sobre a areia. É quando vem essas crises, essas lutas, que vai revelar de fato a nossa estrutura espiritual e se de fato Jesus está nas nossas vidas. É quando vem as crises que revela a diferença entre o verdadeiro cristão e o cristão professo, da boca para fora, aquele que apenas escuta e não pratica. Se você resiste às tempestades da vida, se você resiste às tribulações, se você resiste a essas situações, sem se afastar de Deus, sem abandonar a fé, sem retroceder, aqui está, irmãos, o fruto, aqui está a evidência de que você ouviu, de que você praticou, e esse exercício de ouvir e praticar firmou você na rocha. Paulo fala sobre o cristão estar arraigado, criar raízes, porque é justamente nesse momento que nós vamos precisar do alicerce. Quando está tudo bem, quando tem o sol, quando vem aquela brisa, né? Quando tudo está tranquilo, todo mundo resiste. Mas aí quando começa a aumentar o vento, quando a chuva vem, quando as ondas batem, quando o negócio começa a ficar crítico, é aí que vai revelar de fato o verdadeiro discípulo de Jesus. É na prática da obediência que se diferencia o falso do verdadeiro. É na prática da obediência do dia a dia que vai fazer a diferença entre aquele que é e aquele que não é. Tiago nos ajuda a entender um pouquinho melhor isso, queridos. Tiago capítulo 1, verso 22. E lembre-se, esta mensagem é para obedecer, e não apenas para ouvir. Quantas vezes nós ouvimos, nós escutamos, o pastor prega, o professor do EBD fala, o dirigente do culto fala, no grupo de oração os irmãos falam, mas nós não obedecemos essa mensagem. Portanto, não se enganem, pois uma pessoa que apenas ouve e não obedece, não pratica, não vive, será como um homem que olha o seu próprio rosto no espelho. Aquilo não vai trazer nenhum resultado positivo. Capítulo 2, verso 14 ao verso 17. Queridos irmãos, que proveito há se vocês dizem que têm fé e são cristãos, se não estiverem provando isso pelo socorro aos outros? O que é o socorro aos outros? É a atitude, é a prática, é o fruto. Verso 17, portanto vocês veem que são suficientes, veem que não é suficiente apenas ter fé, ou professar a fé, ou falar o nome de Jesus, é também preciso que façam o bem, para provarem que têm fé. A fé não se manifesta por meio, ou a fé se manifesta, por meio de boas obras, por atitudes concretas. Não é fé coisa nenhuma, é fé morta. Então a fé que não produz fruto, resultado, atitude, não é fé. Nós, quando ouvimos a palavra e não praticamos, Jesus está dizendo, é como que se você não ouvisse nada. Então, meus irmãos, Jesus termina o Sermão do Monte, repito, batendo forte na nossa moleira. Ou você é ou você não é. Ou você é discípulo ou não é discípulo. Ou você de fato é cristão mesmo, ou você está se enganando. E essa palavra é dura para nós ouvir. Aquele que estava firme no Senhor não sofreu os danos
pelos abalos que vieram sobre ele. A casa na rocha aguentou firme. Pode ser que perdeu uma telha, pode ser que caiu lá a cunheira da casa, pode ser que um vidro da janela quebrou, pode ser que o tapete voou, entrou poeira dentro da casa, mas a casa ficou firme, porque ela estava firmada no alicerce. Então, queridos, é quando vem essas situações que nós vamos de fato ser descobertos pelo Senhor, na hora da provação. E eu termino dizendo apenas uma frase: tudo o que sabemos e tudo o que dizemos saber deve ser traduzido naquilo que nós fazemos. Vou repetir: tudo o que nós sabemos e tudo o que nós dizemos saber deve ser traduzido naquilo que nós fazemos. E eu quero ler 2 textos de 1 João, para finalizar. 1 João capítulo 1, versículo 6. O apóstolo João escreve assim: portanto, se dissermos que somos amigos dele e continuarmos a viver na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. Se dissermos que somos amigos, mas não fazemos o que ele manda, estamos mentindo. Tudo o que sabemos e dizemos saber deve ser traduzido naquilo que fazemos. Capítulo 2 de 1 João, verso 4. Alguém poderá dizer: eu sou cristão, eu estou no caminho do céu, eu pertenço a Cristo, mas se não fizer o que Cristo lhe manda, a Bíblia Viva é porreta nisso, é um mentiroso. Vou repetir, 1 João 2,4. Se alguém pode até dizer: eu sou cristão, fui batizado, tenho certificado de batismo, tenho carteirinha de membro, eu vou no culto todo domingo, eu participo da ceia, eu dou o dízimo, eu estou no caminho do céu, eu pertenço a Cristo, mas se não fizer o que Cristo manda, é mentiroso. Então, queridos, a nossa fé precisa ir além das palavras. A nossa fé precisa ser evidenciada nas nossas atitudes práticas, porque senão nós estamos nos enganando, porque a Deus a gente não engana. Que Deus possa ter a sua graça sobre nós, e que o Sermão do Monte possa nos ajudar a entender o verdadeiro cristianismo, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém?